O poder dos pequenos passos para melhorar a sua vida. Oi, oi, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento na Prática. Para quem está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Sou Roberta Zanata, psicóloga clínica. Tenho esse trabalho, né, de trazer reflexões para o nosso dia a dia por aqui, por outras redes também. E o nosso assunto de hoje é tornar nossa vida um pouquinho melhor naquilo que a gente consegue fazer, naquilo que a gente consegue de fato ter poder de ação sobre. Então, para quem está buscando uma mudança, para quem não está tão feliz e satisfeito qual a forma como está organizada a estrutura da sua vida, sua rotina, ou às vezes para quem precisa tomar uma decisão importante, pode ser que as reflexões de hoje contribuam. Bom, eu quero começar falando sobre esse assunto, no sentido de que tem dois pontos bem importantes que às vezes contribuem para a nossa dificuldade em mudar a nossa vida. O primeiro ponto é essa filosofia da produtividade, da necessidade de estarmos muito produtivos e fazendo coisas incríveis e as coisas que deveriam existir na nossa vida para que nós nos entendamos pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso. O que pode ser bem perigosa essa fala, pode ser bem perigoso todo esse discurso, né, no estilo de vida aí de produtividade a qualquer custo, sendo que as vidas são diferentes, tá? E aí entra esse segundo ponto que eu queria falar. As vidas são diferentes e nós temos sim a tendência a nos compararmos, não só pelas redes sociais. Antes, talvez nós nos comparávamos às pessoas mais próximas de nós, parentes, pessoas da mesma família, colegas de trabalho, de estudo. E hoje nós temos as redes sociais como uma grande vitrine, acionando tudo que a gente deveria fazer, tudo que a gente deveria se comprometer para ter essa vida de sucesso, essa vida produtiva. Então, acho que essas informações demasiadas, né, e estilos de vida muitas vezes diferentes do nosso, ou vidas que não são daquela forma, mas são vendidas assim, são expostas assim, trazem uma ansiedade, né? Eu não consigo fazer tudo isso, né? Essa é a vida que eu quero, mas essa é a resposta, é o retorno que essa pessoa tem, e eu quero essa resposta, esse retorno, mas eu não consigo, né, ter a vida que essa pessoa busca. E ao invés de a gente perceber, olha, realmente eu não tenho essa vida, então não é para mim isso, eu vou tentar fazer o meu modo, a gente se compara, a gente começa a se problematizar. E essas estruturas perfeitas, né, que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes não são reais. Ou o estilo de vida, a estrutura de vida, as condições, tanto de ponto de partida quanto esse recorte de vida dessa pessoa, talvez sejam extremamente diferentes das nossas em poder econômico, em apoio familiar, rede de apoio, em condições de jornada de trabalho, de horas disponíveis no dia, quantos filhos essa pessoa tem, se não tem, se essa pessoa precisa pegar um transporte público, coletivo, ou tem seu próprio carro, se essa pessoa trabalha fora ou trabalha em casa, isso tudo influencia para a gente entender que muitas vezes a gente está comparando uma coisa com outra coisa completamente diferente. Então, pensando nisso, trazendo essa introdução, talvez você não precisa fazer 5 dias de academia. Talvez o corpo que você precisa não seja esse que você está vendo como muito bonito, como muito interessante, mas um corpo que talvez um pouquinho melhor aos seus olhos já vai te trazer uma satisfação, quem sabe tão grande quanto se você construísse esse corpo, que talvez o seu biotipo nem permita, mas que dessa pessoa talvez que você admire, sim, para essa pessoa é possível de alcançar. A gente vê todo final de ano a quantidade de livros lidos das pessoas. Nossa, porque eu li 50 livros, eu li 60, ótimo.
Mas como foi a leitura desses livros? O que que você absorveu de tudo isso? E aí, quando vem para você essa informação, caramba, eu li 5 livros ao longo do ano todo, estava na minha meta de ano, não consegui ler, eu que não consigo, eu que deveria ler mais. Então, talvez você não precise ler 50 livros, talvez você não precise ler 20 livros, mas talvez os livros que você leu já te mudaram de alguma forma, já contribuíram de alguma forma, ainda que foram dois, ainda que foram 5. Talvez você não precise acordar às 5 da manhã para fazer um monte de coisa, para beber tantos litros de água, para fazer o seu devocional, para fazer a sua escrita, para fazer exercício físico, e talvez você também não precise consumir todas essas coisas, né, que se vende também, o café tal, o whey tal, o pré-treino tal, ter a roupa tal. Talvez você não precise de tudo isso, talvez você nem precisa fazer o seu devocional todo dia, porque está na moda ser feito. Você pode encontrar o que faz sentido para você, desacelerar todos os deverias e tudo que parece incrível e voltar para sua vida e para sua realidade, tá? De tudo isso que você viu, o que que realmente faz sentido para a vida que você quer construir, por onde você consegue começar. Às vezes até no profissional, você vê uma pessoa fazendo muitos cursos, estudando muitas coisas, mas você precisa de tudo isso? E será que tem que ser como é vendido para você? Ou tem uma forma mais leve de você também olhar para si, sentir intelectualmente bem, sentir profissionalmente bem preparado, bem preparado? Eu quero te convidar a pensar que uma pequena e única decisão sobre cada área da vida que você está buscando mudar, melhorar, já pode ser suficiente para um caminho de mudança estruturado, saudável e sustentável. A partir de agora, então, nós vamos trabalhar com os baby steps. Baby steps são pequenos passos, passos pequenos, um de cada vez, mas passos estruturados, consistentes e que se mantêm. Pequenos passos no caminho daquilo que você está buscando. Então, eu vou dar o exemplo do exercício físico. Se você está buscando ter mais regularidade ou iniciar no exercício físico, como funciona Baby Steps? Escolha o que você vai fazer de atividade física. Depois você vai escolher aonde você vai fazer isso. É numa academia, é na rua, é num parque, é em casa. Tomada essa decisão, você vai decidir quantas vezes você vai fazer. E eu te sugiro começar por uma vez, 2 vezes no máximo. Se o seu objetivo é 5 vezes, ótimo. Mas não vamos pensar em 5 vezes agora, tá? Agora a gente vai começar a colocar em prática tudo o que você deseja. Então a gente vai começar por 1 ou 2 vezes. Você vai escolher o que você vai fazer, onde você vai fazer, quais dias e horários, isso é extremamente importante, porque é assim que a gente cumpre compromissos, quando a gente tem dia e horário acordado na nossa agenda. Porque com o tempo, aqui eu consigo fazer, não adianta você colocar um horário que é impossível para você. Decidido o dia e hora que você vai fazer, próximo passo, que mais? Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa pedir ajuda? Você vai buscar uma companhia? O que você precisa para tornar isso realidade? E aí você vai começar aos poucos. Um dia de 7, muito mais possível do que se imaginar 5 vezes de 7 nesse início. E depois 2, depois 3, mas isso depois que já se tornou uma rotina. Você fazer uma vez na semana, você vai se sentir melhor com você do que se você fizer nenhuma. Quando você fizer 2 vezes, você vai se sentir melhor com você do que tentar fazer 5 e se frustrar porque não consegue. E depois disso, você vai aumentando. Baby steps para a leitura. Eu estou trazendo a leitura porque a gente conversa bastante sobre livros, né, em outras redes e também porque sempre é uma meta de início de ano. Então vamos para pensar na leitura, né? Você tem a sua meta de X livros, vamos mudar isso? Vamos colocar uma meta de ler 5 páginas por dia ou um capítulo de livro por semana? Parece pouco, mas depois você aumenta. Depois que isso virar uma rotina, funcionar, você aumenta. E aí você estipulou qual é o livro que você quer ler. Vamos lá para os pequenos passos. Escolheu o livro?
Agora escolha quantas páginas ou quantos capítulos por dia você vai ler. Agora o próximo ponto é: qual horário você vai ler na sua rotina? É antes de dormir? É depois do seu almoço, antes de voltar para suas atividades? Qual é o horário que você vai estipular para ler? E quantas vezes na semana você vai fazer essa leitura? E pronto, você vai colocar ali como um compromisso na sua agenda ou no seu alarme e vai fazer aos poucos, páginas por dia é melhor do que você colocar um livro por mês, não fazer e se frustrar porque você não conseguiu fazer. Vamos pensar que você quer melhorar a sua alimentação, você quer estar mais saudável, fazer melhores refeições. Vamos escolher então uma refeição por vez para você melhorar? Qual refeição você quer melhorar? Qual horário é melhor para você ali para fazer essa mudança? Você prefere mudar o café da manhã, o jantar? Você precisa ir a um nutricionista para aprender a comer melhor? Ou você sabe como fazer isso? E o que, que você precisa para isso? Você precisa se organizar? Você precisa ir ao mercado, ir na feira e ter esses ingredientes em casa para você conseguir se preparar? Para você conseguir preparar? Eu ia dizer para você se organizar. E aí você decidiu que é o café da manhã. Então, para isso, será que você tem que acordar uns minutinhos antes para dar tempo de você preparar esse café da manhã? Para você levantar mais cedo, o que, que você precisa fazer? Dormir um pouquinho antes? E para dormir um pouquinho antes, você tem que organizar melhor a sua noite de sono. Se você está buscando dormir melhor, então você precisa cuidar um pouquinho mais do horário que você acorda. Porque se você acordar muito tarde, você já vai ter menos sono mais cedo à noite. E aí você precisa fazer todo o seu ritual da noite, suas atividades da noite, um pouquinho antes para você ter esse tempo disponível para você deitar e conseguir adormecer mais cedo, para daí então você acordar também no horário que você deseja no outro dia. Então a gente trabalha com pequenos passos. Vamos supor que você queira melhorar profissionalmente. O que, que você precisa fazer? Um curso, uma especialização, um MBA, ou só estudar alguma coisa? O que é isso? O que, que você vai estudar para se sentir melhor profissionalmente? O que, que você precisa aprender nesse momento? E como você pode fazer isso? Alguém vai te ensinar? Você vai se matricular em algum lugar ou você vai estudar por conta? Onde é esse lugar? Quem vai te ensinar? Onde você vai aprender? É em casa? Você tem esse material? Você precisa desse material? E que horário você vai inserir esse estudo? Mesma coisa a faculdade. Você precisa estudar alguma coisa específica? O que é? Você tem material para isso? Que horário você vai colocar na tua rotina? Como é que você vai fazer isso acontecer? Não precisa estudar horas e horas. Talvez você inserindo 30 minutos de um estudo da faculdade ou do trabalho, ou mesmo intelectualmente que você queira saber mais. 30 minutos por dia, você vai evoluir muito, contanto que esses 30 minutos sejam dedicados, você vai evoluir e evoluir muito, por mais que pareça que é pouco. Então você vai, faz uma lista, tira da sua mente, faz uma lista no papel, gente, papel e caneta, bem analógicos. Faz uma lista de todos esses passos. Primeiro você precisa saber o que, que você precisa, de fato, todos os componentes necessários para você tornar uma coisa real. E aí você vai ponto a ponto nessa lista, pensando, decidindo, acordando com você e começando pequenininho, aos poucos. Talvez você precise pedir desculpa para alguém. Talvez você queira se reaproximar de um contato, de uma amizade. Você já pensou como você vai fazer isso? Você precisa de ajuda? Precisa de uma intermediação? Ou você decidiu fazer isso sozinho? Ok. E como vai ser? Você vai procurar essa pessoa pessoalmente? Você vai mandar uma mensagem? Você vai ligar? Você vai mandar um e-mail? O que você vai falar? O que você deseja falar? O que cabe nesse início falar? Como você vai fazer isso? Que assuntos você quer abordar? É uma escolha, é uma decisão, como você precisa tomar a sua decisão. Você precisa conversar com alguém, você precisa de conselho, você precisa de mais conhecimento, que você precisa de mais para conseguir tomar a sua decisão. E você já se deu um prazo? Você tem um prazo? Isso tudo, gente, são pequenos passos. Quanto mais você vai entendendo a sua demanda, e as suas necessidades, você sabe até onde você consegue ir, saindo do plano do ideal, saindo do plano do perfeito, mas fazendo pouquinho por vez, mais consistente, com persistência, com consistência,
para que isso se torne aos poucos algo maior, com mais frequência, com regularidade, para você perceber e ver, olha, eu consegui, isso aqui eu inseri na minha vida, isso aqui eu melhorei, e mesmo não sendo ideal como eu gostaria, não sendo na regularidade que eu gostaria, está funcionando e eu estou feliz com isso. Então, o que a gente precisa é tirar da mente, do plano das ideias, e tornar isso real. É com pequenos passos, um passo por vez, que você vai alcançar coisas boas na sua vida. Mas para isso, você precisa estar comprometido consigo, assim como certamente você se compromete com outras pessoas. Espero que essa reflexão tenha sido útil para tornar a sua vida melhor, para você olhar para a sua vida, olhar para o seu dia a dia e se reconhecer nesse lugar e dizer: agora sim, essa vida que eu estou levando, os hábitos que eu estou tendo, as escolhas que eu tenho tido, a postura que eu tenho tido na minha vida, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, faz sentido para a pessoa que eu quero ser e para a vida que eu quero ter. Obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio. Um beijo.